Oi, bom dia, tudo bem? Hoje vamos dar início então a mais uma aula à distância, mas juntos. Vamos falar sobre o momento causado por uma ou mais forças. Naquela apostila que eu disponibilizei no Siga para vocês, vocês têm lá essa apostila aqui, ó. Vocês têm mais ou menos uma sequência do que a gente vem estudando, tá? Então, essa é uma apostila, né, da PUC, dessa professora Maria Regina. E aí aqui vocês podem ver que segue mais ou menos o que a gente tem seguido, né? A gente estudou força, né? O peso dos corpos, decomposição de forças. E agora vamos entrar aqui em momento. Aqui nessa apostila, então, vocês podem acompanhar, tem, né, a parte teórica, se vocês quiserem, vocês podem dar uma lida aqui, esse material complementa aí o que nós vamos estudar, tá? Ok? Então, vamos voltar lá. Aí eu trouxe aqui uma figurinha que é justamente ali daquela apostila, tá? Que eu quero ler com vocês, que aqui traz um conceito bem interessante. Então, o momento é o valor algébrico da projeção ortogonal sobre o eixo do momento polar produzido pela força em relação a um ponto qualquer do eixo. Pode ser representado por uma grandeza escalar quando se adota uma convenção para a orientação do eixo, tá? Parece complicado, gente, mas não é, tá? Eu vou só apagar aqui. Eu quero que vocês prestem atenção no que está aqui, ó. O momento é força vezes distância. Então, o momento ele é causado por uma força aplicada a um certo ponto de distância. Por que isso é importante em estruturas? Por que a gente estuda a ação e o momento, né? O que faz uma força fora do seu eixo ou aplicada a uma distância de um certo ponto? Em práticas, vocês viram que é importante a gente fazer os pilares em prumo, certo? Então, imaginem aqui eu tenho um pilar, né? E aí eu tenho aqui uma força aplicada bem aqui no centro, né, no eixo do pilar. Essa força, ela está aplicada nesse ponto e ela vai ter o seu caminhamento aqui bem pelo centro do pilar, se ele estiver no prumo, né, se ele estiver alinhado. Mas o que acontece se eu tenho essa força não aplicada exatamente ali? Se eu tenho essa força aplicada a uma certa distância, o que vai acontecer? Essa força aqui, ela vai estar sendo aplicada aqui nessa extremidade. Vai causar um momento aqui. O que é esse momento? Esse momento é justamente o valor dessa força vezes a distância. E o que é esse momento? Esse momento, ele se transforma num giro, né? Porque essa força aqui, se ela era para estar aplicada aqui, ela está aqui, ela faz um giro aqui, né? Ela faz um giro nesse sentido, certo? Então, momento é força vezes distância. E momento é giro. Opa. Momento é um giro. Bom, vamos ver isso melhor. Deixa eu colocar a folha aqui. Então, se momento é igual a força vezes a distância, imaginem que eu tenho aqui, né, um plano qualquer. Tenho aqui o ponto A, aqui o ponto B e aqui o ponto C. Se eu tenho aqui nesse ponto A uma força de 2 quilonewtons, qual é o valor do momento que essa força gera no ponto B? Vamos calcular. Para isso, eu preciso saber das distâncias, né? Então, vamos imaginar que aqui eu tenho 2 metros e aqui eu tenho 3 metros.
Então, a força de 2 quilonewtons faz um momento no ponto B de 2 quilonewtons vezes a distância de 2 metros, certo? Eu tenho aqui a minha força de 2 quilonewtons. E se eu fizer um momento no ponto B, ela faz um giro aqui. Essa força, em relação ao ponto B, ela faz um giro para cá, certo? Imagina que eu vou fixar aqui, vou botar um prego aqui, tá? Se eu deixar isso aqui livre com o prego aqui e aplicar uma força aqui, nesse ponto, ela quer fazer esse giro, certo? Então, por isso que a gente fala que momento é giro, tá? Muito bem. Então, qual é o valor do momento no ponto B causado pela força de 2 quilonewtons? O momento no ponto B é igual a 2 vezes 2, 4. E qual que é a unidade de momento? Como o momento é um produto entre uma força e uma distância, a unidade do momento vai ser o produto de uma força e uma distância. Então, a unidade do momento é quilonewton metro, ou newton centímetro, ou quilonewton milímetro, enfim, gente, a unidade do momento vai ser sempre relacionada à sua fórmula, que é uma força vezes uma distância, certo? Entendido isso? Muito bem. Vamos seguindo aqui com esse mesmo exemplo, tá? Deixa eu só copiar aqui para baixo. Opa. Vou colocar aqui. E agora, ao invés de eu ter essa força aqui, vamos imaginar que eu tenho uma força no ponto C. E essa força aqui no ponto C é de 3 quilonewtons. Qual é o valor do momento produzido por essa força aqui no ponto B? Bom, momento é igual a força vezes a distância. Então, o momento no ponto B é igual ao valor da força, que é 3 quilonewtons, vezes a distância. Qual distância, gente? A distância é sempre a distância da força com relação ao ponto que eu estou fixando. Então, se eu fixei o ponto B e a minha força está aqui no ponto C, a distância é entre a força e o ponto que eu estou me referindo. Qual é o valor dessa distância? 3 metros. Então, qual é o valor do momento no ponto B? 3 vezes 3, 9. 9 o quê? Quilonewton metro, certo? Bom, vamos continuar aqui, nesse mesmo desenho, tá? Só apagar aqui. E agora, gente, eu tenho esta mesma força de 3 quilonewtons aqui, tá? Mas não quero mais o momento em relação ao ponto B. Qual é o valor do momento no ponto A? Qual é o valor do momento produzido por essa força aqui de 3 quilonewtons no ponto A? Isso significa que agora eu estou fixando o meu ponto em A. Então, se eu fixar esse ponto A aqui, essa força de 3 quilonewtons faz um giro para lá, certo? Que é o nosso momento, que é o que a gente quer saber. Qual é o valor desse giro? O valor desse giro é a força vezes a distância. Muito bem. Então, momento no ponto A é o valor da força, que é 3 quilonewtons, vezes a distância.
Qual é a distância agora? Então, eu vou repetir. A distância é sempre em relação à força que está aqui, é 3, até o nosso ponto referência, que é o ponto que estamos fazendo o momento. Qual é o valor da distância? 2 mais 3, que é 5 metros. Muito bem. Qual é o valor do nosso momento no ponto A, então? 3 vezes 5, 15 kN metro. Certo? Conseguiram entender? Muito bem. Vamos fazer mais alguns exemplos. Vamos imaginar aqui um plano qualquer, onde eu tenho um ponto A, um ponto B e um ponto C. Aí, agora, vamos ver aqui. Eu tenho uma força em A aqui, de 5, vou colocar 6 quilonewtons. E aqui eu tenho uma força de 10 quilonewtons. E tenho as distâncias assim, 2 metros e 3 metros. Muito bem. Como que a gente faz agora? Agora, queridos, a gente precisa estabelecer um sinal. Estabelecer um sinal. Por que um sinal? Vocês conseguem perceber que essa força aqui faz um giro para lá, certo? E essa força aqui faz um giro para lá. Qual delas faz um giro maior em relação ao ponto B, por exemplo? Para que sentido essa barra está girando, né? Se eu tenho uma força de 6 kN na esquerda e uma força de 10 kN na direita. Então, por isso, é importante a gente estabelecer um sinal para o momento, tá? Vocês vão ver ali naquela apostila, e é bem possível que vocês tenham visto, a regra da mão direita, tá? Vou escrever aqui. Regra da mão direita. Vocês podem usar, vai dar certo, vai dar certo. Mas eu uso uma outra regra, tá? E eu vou passar para vocês essa regra, mas como eu já falei, vocês podem usar o sentido e estabelecer a regra de sinal que vocês quiserem. Para momentos, eu uso a seguinte regra. Quando estamos olhando para o lado direito, o momento é positivo no sentido anti-horário. Quando estamos olhando para o lado esquerdo, ele é positivo no sentido horário, tá? Essa é a regra que eu uso. Eu tô só colocando aqui, depois, mais pra frente, a gente vai ver exaustivamente esta regra, tá? Mas, enfim, queridos, aqui está a regra que eu uso, essa daqui, e aqui uma outra opção que vocês podem utilizar também, que é mais provável que vocês estejam habituados com essa regra aqui, né? Vocês já tenham visto em física isso daqui. Muito bem. Vamos fazer aqui, então, esse exemplo que eu coloquei. Como que a gente faz para calcular? Então, vamos lá. Vamos calcular o momento em A. Bom, o meu momento no ponto A, calcular o momento no ponto A, significa que eu estou fixando ele, né? Então, eu estou fixando o meu ponto A, ele está rígido, imagina que tá fixo aqui. Então, qual é o valor do meu momento no ponto A? No ponto B, eu não tenho força nenhuma atuando, certo?
No ponto C, eu tenho uma força de 10 quilonewtons girando no sentido anti-horário e eu estou olhando para o lado direito. Bom, se eu estou olhando para o lado direito, o giro anti-horário é positivo, certo? Então, aqui eu tenho mais 10 quilonewtons vezes a distância. Qual é a distância? A distância é a distância da força até o ponto fixo, né? Que é o ponto do meu momento aqui. Então, a distância de 10 até o ponto A é 3 mais 2, que é 5, vezes 5 metros. Muito bem. E aí, eu tenho também essa força no ponto A, que é 6. Essa força, como o momento é força vezes distância, o que acontece, gente? A distância é zero, né? Opa, que eu apaguei. E eu tenho também um momento que faz um giro positivo, né? Se eu olhar aqui para a direita, ele faz um giro positivo. Então, eu tenho mais 6 quilonewtons vezes 0 metros. Então, o valor do meu momento em A é 10 vezes 5, 50 quilonewton metro. E 6 vezes 0 anula, certo? Então, esse é o valor do meu momento no ponto A. E a mesma coisa para o ponto C, né? A gente vai ter aqui o 10, vai ser vezes 0, e vai ser o 6 vezes essa distância, que é 5, vai ser 30 quilonewtons metro, certo? Mas vamos fazer agora o momento no ponto B. Quanto vale o momento no ponto B? Momento no ponto B. Olha, agora, o que eu tenho aqui? Eu tenho fixo o meu ponto B. Então, eu tenho um giro deste lado pela força 10 e um giro deste outro lado fazendo a força de 6. Então, o momento em B, ambos giram para o mesmo lado. Vocês estão vendo? Essa força aqui faz um giro neste sentido, anti-horário, e a força de 10 também faz um giro no sentido anti-horário também. Isto significa que iremos somar os momentos, tá? Então, eu tenho que o momento no ponto B é 10 quilonewtons vezes a distância do 10 até o ponto B, que é 3 metros, mais 6 quilonewtons vezes a distância do 6 até o ponto B, que é 2 metros. Então, o momento no ponto B é igual a 10 vezes 3, 30 quilonewton metro, mais 6 vezes 2, 12 quilonewton metro. Momento em B é igual a 42 quilonewton metro, tá? Esse é o valor do momento no ponto B. Vamos fazer, eu vou deixar aqui algumas continhas para vocês exercitarem, tá? Mas não precisa entregar nada para mim, tá? Só para vocês exercitarem, ok? E aí depois eu faço com vocês isso, tá? Então, vamos calcular aqui, ó, qual é o valor do momento calcule o valor do momento no ponto B. A força é de 4 quilonewtons, a distância é de 5 metros.
Aqui vamos colocar uma força de 2 quilonewtons, uma força de 8 quilonewtons, e aqui, opa, uma força de 6 quilonewtons. E aí, vamos calcular os momentos em todos os pontos, tá? Vamos calcular o momento no ponto A, o momento no ponto B e o momento no ponto C, tá? Esses são exercícios fictícios, né? Vocês viram, eu acabei de desenhar. Então, não necessariamente essa barra vai estar em equilíbrio, né? Depois, mais pra frente, a gente vai ver quais são os conceitos de equilíbrio, tá? Então, vamos ter aqui 4 metros e 5 metros. E mais um, para terminar. Então, temos distância de 2 metros. Vou colocar as forças primeiro. Então, aqui eu tenho uma força de 4 quilonewtons, aqui uma força de 6 quilonewtons, aqui uma de 12 quilonewtons e aqui uma de 10 quilonewtons. A, B, C e D. Também vamos calcular o momento em A, o momento em B, o momento em C e o momento em D. Certo, queridos? Era isso, então. Calculem aqui esses momentos, façam essas continhas, esses giros para lá e para cá, ver se vocês vão conseguir entender bem essa dinâmica aí. E até mais. Obrigada. Se vocês tiverem dúvidas, né, vocês podem deixar nos comentários ou então me mandar e-mail, WhatsApp, enfim, fico à disposição.